Olá, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos de matemática, estudo de funções, igualdade de funções, com mais exercícios preparativos para nossas provas. Vou apresentar agora uma situação aplicada que proporciona um exercício para análise de igualdade de funções e a obtenção do ponto de equilíbrio. O enunciado diz o seguinte: uma empresa analisa as receitas mensais de sua matriz e de sua filial, em função do tempo. Número de meses a partir de 1º de novembro de 2016, que será o nosso momento zero, até 1º de maio de 2017. Observou-se que a matriz, que vamos chamar de empresa A, possuía, em 1º de novembro de 2016, uma receita mensal de R$400 mil e vem tendo um aumento linear constante, médio, de R$25 mil por mês. Então, a empresa A possuía R$400 mil de receita e está tendo um aumento médio de R$25 mil por mês. A filial, que vamos chamar de B, porém, possuía nesse mesmo dia, 1º de 11 de 2016, uma receita mensal de R$535 mil. Só que ela vem tendo uma queda linear, constante, média, de R$5 mil por mês. Portanto, a empresa B possuía uma receita maior, 535 mil, só que ela vem tendo uma queda de R$5 mil por mês. Com esses dois dados, dois registros, podemos expressar as fórmulas matemáticas que calculam essas receitas pelas seguintes regras. Vamos chamar de receita A, RA, 400 mil mais R$25 mil por mês. RB, receita da filial B, 535 mil, menos, tendo uma queda, de R$5 mil por mês. R é a receita mensal em milhares de reais e T é número de meses a partir do nosso momento zero, 1º de novembro de 2016. Nessas condições, calcule, apresente o que se pede. Nesses casos, como nós já sabemos, o primeiro pedido é sempre apresentar o ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto de igualdade das duas funções, o ponto de nivelamento dessas duas funções. Então, vamos achar esse tal ponto de equilíbrio. Primeiramente, nós vamos apresentar as regras. Temos lá a regra A, receita da empresa A, 400 mais 25T. Regra B, receita B, 535 menos 5T. O ponto de equilíbrio é quando as duas equações se igualam. Então, RA igual a RB. Ou seja, 400 mais 25T igual a 535 menos 5T. Isolando o T num dos membros da equação, vamos passar menos 5T para o primeiro membro. Já tenho 25T mais 5T. Números para o segundo membro, 535, o 400 mais está somando, passa diminuindo. Executando os cálculos de cada lado, 30T igual a 135. Para achar o valor de T, 30 multiplicando, passamos dividindo, 135 divididos por 30, 4,5. Lembrando que T aqui é tempo, então nós temos 4,5 meses. Esse 5, sabemos, metade, 50% de um mês, 50% de 30 dias, 15 dias. Então, o ponto de equilíbrio se dá no momento após 4 meses e 15 dias. Isso nos gera uma data. Lembrando que o evento começou no dia 1º de 11 de 2016. Somando, então, esta data, momento zero, mais 4 meses e 15 dias, nós vamos ter a data em que a igualdade, ou seja, o ponto de equilíbrio, isto é, as receitas são iguais.
Teremos então a data que isso ocorre, dia 1º mais 15 dias, vai ser no dia 16. Novembro mais 4 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E aí pulamos para 2017. Então, no dia 16 de março de 2017, o que ocorreu? A receita da empresa A foi igual à da filial B. Aí qual é o valor dessa receita? Como nós temos que T é 4,5, substituímos esse T por 4,5, até para confirmar, nas duas regras. Trocando T por 4,5 na primeira, RA, 400 mais 25T, executando os cálculos, 512,5. Na regra B, tem que dar o mesmo valor, substituindo 4,5 na regra B, executando as contas, 512,5. Ou seja, no momento 4,5, que é o dia 16/3/2017, nós vamos ter a mesma receita, R$ 512.500. Este é o ponto de equilíbrio. Vamos ver agora o segundo questionamento. A segunda pergunta realizada tratou-se de apresentar o domínio, a imagem e também a construção do gráfico. Então vamos lá, domínio, imagem, gráfico. Iniciamos repetindo aqui a regra da função. RA, 400 mais 25T. Nosso evento começou no dia 1º de novembro de 2016, momento 0. Quando T é 0, temos uma receita de 400. O evento, segundo o enunciado, termina no momento 6, 6 meses depois, 1º de maio. Substituindo o T por 6, executando o cálculo, chegamos à receita 550. Então, nós temos o ponto A, inicial, temos o ponto B, que é o momento final, e temos o ponto de equilíbrio, 4,5, 512,5. Esses três pontos nós vamos localizar no plano cartesiano. Do mesmo modo, pegamos os mesmos momentos para a regra B. Regra B, 535 menos 5T. No momento 0, 1º de novembro de 2016, a filial, para T igual a 0, tinha 535.000. No momento 6, 1º de maio de 2017, trocando o T por 6, a receita cai para 505. E o ponto de equilíbrio em ambas as empresas é o mesmo. Então, nós temos 3 pontos da reta A, que vamos localizar no gráfico, e 3 pontos da reta B, que vamos localizar no gráfico. Então, este é o plano cartesiano, já com suas configurações e detalhamentos. Eixo horizontal, tempo, meses. Eixo vertical, Y, receita. Momento 0, dia 1º/11/2016. Momento 6, 6 meses depois, dia 1º de maio de 2017. E o momento mais importante, que foi o momento do ponto de equilíbrio, que já vimos lá, dia 16 de março de 2017. A reta A. Primeiro, colocamos dentro de uma razoável proporção o ponto de equilíbrio. 4,5 para 512,5, mais ou menos centralizado.
A reta A começa no momento 0 e a receita é 400. E aí nós prolongamos. Primeiro podemos fazer a lápis, né? Até para ficar bem efetivado. Prolongamos, passando pelo ponto de equilíbrio, ligamos este ponto inicial, que seria o ponto A, ao ponto de equilíbrio, e até o final. O que é o final? Momento 6, que levou ao valor 550. Então, essa reta azul seria a nossa matriz A. A regra B, usamos esses 3 pontos. 3 pontos. Ponto inicial. Momento 0, 535. Então, no nosso gráfico, momento 0 já passa para este ponto inicial aqui, que nós estamos chamando de C. Do ponto C, a regra B vai diminuindo a sua receita, passando pelo equilíbrio e continuando a diminuir até o momento 6. No momento 6, adequadamente, proporcionalmente, valor 505. Então, nós temos a reta A, azul, temos a reta B, esta verde, e aí temos o ponto de encontro apresentado no ponto de equilíbrio final. Ok? Uma última questão que foi apresentada, voltando lá ao enunciado original, nós tínhamos um item C que dizia: em 1º de abril de 2016, um mês antes do final, quem possuía mais receita, a matriz ou filial? Então, 1º de abril, nós tínhamos lá, olhando até pelo gráfico, ficaria mais fácil de visualizar. O que é 1º de abril dentro da lógica tempo? 1º de abril, 1/4, 5 meses depois. Seria então no momento 5. No momento 5, o que nós podemos observar? A reta verde, que é a filial B, ela está abaixo da matriz A, ou seja, ela tem menos receita. Então, no momento 5, 1º de abril, a filial B tem menos receita que a filial A, ou seja, A tem mais receita. Então, a resposta, quem tem mais receita em 1º de abril? A matriz. E esse valor é calculado bastando trocar o valor 5, que é 1º de abril, na regra A. Então, se nós formos a regra A, trocamos o T por 5, 400 mais 25 vezes 5, 525 seria o valor resposta da questão C. 525 mil reais é a receita da matriz A no dia 1º de abril de 2017. Ok? Então, mais um exercício que talvez possa ajudá-los aí um pouquinho na compreensão desse tema, ponto de equilíbrio, igualdade de funções. Até mais, então. Faculdade Santa Cruz, disciplina Matemática, professor Júlio César. Vamos iniciar a resolução dos exercícios propostos relativo ao tema igualdade de funções. Primeiro exercício proposto trata-se de um certo clube de tênis A cobra de seus associados uma taxa mensal de R$ 175 e o sócio pode utilizar a quadra de tênis recebendo aulas, pagando R$ 60 por hora aula. Em outro clube B, não é cobrada a taxa mensal e o valor da aula de tênis é de R$ 85 por hora. Levando-se em conta apenas os aspectos financeiros, determine. Mas antes disso, ainda mais uma informação, diz que o associado deve realizar no mês, no mínimo 4 aulas e no máximo 12 aulas.
Então, primeiramente, pede-se para determinar as equações matemáticas que calculam o valor P cobrado do associado em função do número de horas H de tênis que esse associado tem e o uso da quadra em cada clube. Vamos à resolução. Então, primeiramente, o clube A, ele cobra um valor fixo de R$ 175,00 e mais R$ 60,00 por hora. Já o clube B, o valor cobrado é de R$ 85,00 por hora e não se cobra o valor fixo. Essas são as duas equações, então, resposta do item A. O item B, já em sequência, pede para apresentar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, como sabemos, é a igualdade das funções. Então, teremos o momento, a situação em que o preço cobrado pelo clube A vai ser igual ao preço cobrado do clube B. A regra A, 175 mais 60H. A regra B, 85H. Resolvendo essa equação, achamos o valor H. Passando 60 para o segundo membro, diminuindo. 175 igual a 25H. O H, 25 multiplicando, passa dividindo. H é 7. Substituindo 7 em ambas as equações, para confirmar, temos que o PA dá 595 e o PB também 595, o que comprova que para 7 horas de uso, tanto faz clube A como clube B vão cobrar o mesmo valor. Assim, o ponto de equilíbrio é 7.595. O item C pede para que a gente apresente o gráfico cartesiano dessa função. Para a resolução e a apresentação do gráfico, nós vamos ter aí a necessidade de gerarmos pontos. Então, primeiramente, a reta A, clube A, 175 mais 60H. Como o mínimo de aulas é de 4 e no máximo 12, precisamos calcular os valores. Então, para 4 horas, substituindo o H por 4, teremos 415 o preço a pagar. Para 12 aulas, 60 vezes 12 mais 175, 895. Temos então o ponto A, o ponto B e o ponto de equilíbrio. Do mesmo modo, regra plano B, clube B, 85H. Para 4 horas, 85 vezes 4, 340. Para 12 horas, 85 vezes 12, 1020. E o ponto de equilíbrio para ambos. Nessas condições, temos 6 pontos a serem mostrados, localizados. Eixo horizontal para nós, número de horas. Eixo vertical, preço a pagar. Ponto A, reta A, preço cobrado clube A. Para 4, 415 reais. Ponto de equilíbrio, 7.595. E para o ponto B, temos 12.895. Ligando, temos A até PE até B, reta azul, PA. Reta B, 85 vezes H. Para 4 horas, 340. Para 7 horas, ponto de equilíbrio, 595. Para 12 horas, ponto D, 1020. C, PE, D, reta vermelha, PB. Nessas condições, temos o gráfico cartesiano
da reta A e da reta B. Uma última pergunta que ficou apresentada. Um tenista que por mês utiliza em média 10 horas, vamos alterar, estava 16, estou alterando para 10 horas. Em qual clube deve se associar e quanto deverá pagar? Então, para 10 horas, utilizando-se aí os cálculos, trocamos o H, 10, na regra A. Por que na regra A? Porque acima de 7 horas, nós vamos ter que o preço de A, reta azul, está abaixo ao preço de B, vermelho. Então, o clube A cobra menos. Cobra quanto? Substituindo o H por 10, R$ 775. Com isso, então, temos a resolução do primeiro exercício proposto, envolvendo as condições e conhecimentos de ponto de equilíbrio e igualdade de funções.